Eu saudo a igreja com a paz do Senhor. Eu convido a igreja para um momento de oração, antes de eu iniciar a minha oportunidade. Senhor, meu Deus de misericórdia, Senhor, e sou muito grata a Ti, Senhor, por essa rica oportunidade, Senhor. Agradeço a Ti, Senhor, por todas as coisas que o Senhor tem feito na minha vida, Senhor. Eu agradeço a Deus, Senhor, pela vida de cada um dos irmãos, Senhor, que estão aqui, Senhor, e os também que nos escutam de casa. Senhor, meu Deus, eu abro esse culto, Senhor, te agradecendo porque o Senhor é bom o tempo todo, Senhor, e nos acompanha até o final, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Eu gostaria de já agradecer a Deus pela bondade, por estar debaixo da sua misericórdia. Eu agradeço a Deus porque, em meio à tempestade, Ele não permitiu que eu saísse da sua presença. E a Camille veio falar hoje aqui sobre desistir. Teve muitos momentos na minha caminhada que eu pensei em desistir, mas eu sempre observava quantas coisas Deus tinha feito na minha vida, e não foram poucas coisas. Mas, mesmo assim, a gente é humano, e às vezes a gente dá uma olhadinha. Mas Deus ele é misericordioso e Ele me colocou de pé novamente. Eu sou grata a Ele por isso. Obrigado, Senhor, porque Tu és bom. Santo, Santo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e a Tua graça nos basta. Eu agradeço a Deus pela vida da Juliana. Eu vivi dias difíceis, onde o mar tentava me engolir. Mas no final do dia ela fazia uma marmita e escrevia uma mensagem simples, com eu te amo, coma tudo, beijos, linda. O seu jeitinho era irreverente e sempre tirava um sorriso do meu rosto. Eu gosto dela de graça, acho ela parecida com as minhas meninas. Houve dias que ela queria ficar sem almoçar, para que eu levasse a marmita para as meninas em casa, porque ela sabia que eu estava sem fogão. É claro que eu não aceitei, e é claro que Deus preparou tudo lá em casa. Não porque eu mereça, mas para testificar que Deus é bom. E a Ju, ela nem conhecia meus filhos, mas atitudes como essa nos mostra que Deus ele está no controle de tudo e que Deus ele sempre está com a gente e que a gente nunca está sozinho porque Ele nunca nos desampara. Ele envia anjos a todo tempo para que supra nossas necessidades. Em Gênesis 12, 3, diz assim, ó, abençoarei os que te abençoarem. E eu oro a Deus para que sempre abençoe a Ju. E quando Deus ele faz alguma coisa, Ele confirma. A Ju é em dose dupla, porque ela é gêmeas. E é a Ju e a Juliana. A Juliana e a Júlia. E a Júlia, ela ficou poucos dias assim, né, com a gente, mas ela tem um jeito todo espontâneo e engraçado. E ela enchia meu dia de alegria. É uma pessoa daquelas que amamos estar perto. E em Gênesis 12, 2 diz, tu serás uma bênção na minha vida. Você é uma bênção, Júlia. Eu creio que ela está escutando agora porque ela ficou de assistir de casa e ela foi uma bênção na minha vida porque ela me proporcionou muitos dias de alegria. Eu agradeço a Deus pela vida da Rosa. Ela também é uma mulher que trabalha comigo. Ela tem um instinto forte, mas ela tem um coração bem bondoso. Na Bíblia diz de uma pessoa que ela tinha só um pouquinho de farinha e ela ia comer aquela farinha ali, fazer um bolo para ela e para o filho. E depois ela morreria, porque ela só tinha aquilo para comer. Mas, de acordo com a Bíblia, um profeta chegou e pediu para aquela mulher aquele pouco que ela tinha. E ela não se renegou, ela não negou a dar aquilo para ele. Ela ofereceu. E dali em diante nunca mais faltou farinha naquele pote. E eu oro para que nunca falte amor, prosperidade, graça de Deus e que Deus acompanhe por onde a Rosa for. Ela foi enviada por Deus para me dar uma nova direção. Quando eu não sabia mais para onde ir, eu pedi para Deus que Deus colocasse alguém ou alguma coisa que me mostrasse um lugar para me encaminhar e não desistir. E ela apareceu no meu caminho. Hoje eu agradeço a Deus pela vida da Gilma, pela amizade e saber que eu conto com ela. A Gilma ela é muito importante para mim. Na verdade, eu agradeço a Deus pela família da Gilma. A família da Gilma é muito presente na minha vida. É uma família maravilhosa e especial. Só poderia ser graça de Deus desfrutar da imensa satisfação de saber que eu posso contar com eles.
e tantas bênçãos que eles têm oferecido na minha vida que eu não posso enumerar. Espiritual, material, de conselhos. É uma família muito abençoada. Eu agradeço a Deus imensamente pela vida do Alê. O Alê tem uma palavra que diz assim: onde eu colocar a planta dos meus pés, aquilo vai ser abençoado. E o Alê, ele é assim, uma pessoa abençoada. O Alê, ele fez meu currículo uma vez e nunca mais eu fiquei desempregada. Então, vocês que estão desempregados, liguem para o Alê, tá? Que o Alê fez o currículo ser contratado. E eu agradeço muito pela vida do Alê. A família Filinto é uma família abençoada. Por eles eu sou abençoada todos os dias da minha vida. E através deles eu consigo abençoar muitas outras famílias. Que eles sejam abençoados todos os dias da vida deles. A família Filinto é tão abençoada que até os salgados da minha dieta chegam na minha casa. Por isso que eu tô magrinha assim, gente, porque a Gilma tem cuidado da minha dieta. Não tem faltado pão na minha mesa e eu uso até roupas mais limpinhas, graças à família Filinto. Deus abençoe e que nunca falte nada e que derrame graça sobre cada um de vocês e que em tudo que me abençoarem, que Deus abençoe vocês 7 vezes mais e que a paz reine no lar de vocês. Eu agradeço a Deus pela vida dos meus filhos. Minhas bênçãos, eu gostaria que soubesse que eu os amo muito. Eu sou apaixonada por vocês. Vocês dão sentido para a minha vida, vocês enchem meu coração de alegria todos os dias. Eu gostaria de agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Eu peço a Deus que abençoe vocês todos os dias, e me dê muita saúde, para que eu possa lutar pelo melhor por vocês. Que os seus sonhos sejam gerados no coração de Deus, que vocês sejam prósperos e, o mais importante, tementes a Deus, e que nunca, nunca saiam do caminho. Que a semente plantada aí cresça e dê bons frutos, para que seja como na música que cantaram, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Que a família e seus filhos e os filhos dos seus filhos andem no caminho de Deus. Eu agradeço a Deus porque vocês são os melhores presentes que eu ganhei na minha vida. Eu amo vocês demais e eu agradeço a Deus por isso. Eu agradeço a Deus pela vida do pastor Aguinaldo, que toda manhã está orando pelas nossas vidas, acorda cedo, às vezes vem mais de uma vez, prepara palavra, aconselha os nossos filhos, nos ensina muito a respeito do reino, nos ensina a ser reino. Em Gênesis 12:3, lá no finalzinho está escrito: e em ti seja bendita todas as famílias da terra. Pastor, para mim é um motivo de muita satisfação ser fruto dessa casa, fazer parte dessa família e saber que o Senhor abaixo de Deus é o patriarca daqui. Que Deus continue capacitando e te dando sabedoria. E eu louvo a Deus. E enquanto tem um louvor que diz assim, que enquanto eu te uso, eu cuido de tudo. E que o Senhor continue permitindo que Deus te use, porque Ele vai continuar cuidando de tudo, tudo que te faz chorar. Agora eu queria ler uma palavra lá em Neemias, partindo para a palavra agora. Glória a Deus, aleluias. Neemias 1:3 e 4. E disseram-me os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Eu gostaria já de pedir desculpa para os irmãos, porque eu estou extremamente nervosa. Eu lendo essa palavra aqui, Deus ele falou muito comigo sobre o livro de Neemias. E Deus ele permitiu que muitas coisas acontecessem para que nós voltemos para Ele, a nos entregar de coração verdadeiro. E na palavra, glória a Deus, aleluias.
E na palavra vemos que Neemias chora e se lamenta por alguns dias. Fixe nisso, por alguns dias. Ele chora e se lamenta por alguns dias. Eu assisti um vídeo onde falava sobre 3 conselhos. Um sábio falava sobre 3 conselhos, ele ensinava. E o último conselho era sobre tomar decisões de cabeça quente. E no livro de Neemias isso é confirmado. Você precisa tomar uma decisão, espere alguns dias para que a cabeça esfrie, para que os pensamentos estejam no lugar, porque o coração ele é enganoso e não devemos tomar decisões na emoção, no calor do momento, mas as decisões devem ser tomadas na razão e no raciocínio. Muitas vezes a gente recebe a notícia e já quer fazer algo, só que Deus ele é um Deus que ele não age na emoção. Então, a gente tem que esperar. A Camille também falou aqui sobre ouvir a voz de Deus. Muitas vezes a gente recebe a notícia e já vai fazer alguma coisa, mas a gente não escutou Deus falar ainda. Deus ainda não teve a oportunidade de falar com a gente. A gente não esperou para se aconselhar com Ele. E às vezes nós tomamos certas decisões que nós vamos se arrepender no futuro. E a gente vê que aquela história não era bem daquele jeito. E aí já não tem mais muito o que fazer. No domingo, o pastor falou sobre ter fé e tomar atitude. Então, Neemias, ele toma uma atitude, e eu acho que é a atitude que todo cristão deveria tomar. Ele jejua e ora para que Deus dê a direção. E ele usa a fé dele quando ele espera a resposta de Deus. No verso 1 do capítulo 1, fala que Neemias estava no mês de Quisleu do ano 20º. E quando o rei chama ele para começar a resolver o problema dele, no capítulo 2, 1, é no mês de Nisan, do 20º ano ainda. Vejamos que ele esperou alguns meses, porque não foi no mesmo mês que ele pediu, que já aconteceu. E ele ali esperou a resposta de Deus alguns meses pela direção de Deus. Nós queremos que Deus dê respostas imediatas, mas Deus tem sempre o melhor para as nossas vidas. Quer que a gente espere um pouquinho e coloque a cabeça no lugar, para que quando Ele nos dê algo nas nossas mãos, que a gente possa usufruir, aproveitar. Muitas vezes a gente pede algo para Deus que a gente ainda não sabe como vai usar. E aí, quando Deus ele dá para a gente aquilo, ou então a gente pede 300 coisas para Deus, mas se Ele der tudo aquilo na nossa mão, a gente não vai poder usufruir tudo. Então, muito vai ser desperdiçado. É igual se fizesse um banquete para 2 pessoas, aí colocasse à mesa aquele banquete de muitas coisas. E aí, muitas coisas boas teriam ali, só que muito daquilo eles não poderiam aproveitar, porque mesmo eu sendo uma pessoa bem gulosa, eu acho que eu não ia conseguir, gente, aproveitar tudo. E muita coisa ia ser desperdiçada. E Deus, Ele quer que a gente aproveite, porque tudo que Deus faz para a gente é o melhor. Ele sempre dá o melhor para a gente. E algumas vezes, no capítulo 1:3, ainda diz assim, disseram o restante que não foram levados para o cativeiro lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E algumas vezes nós não saímos da igreja, mas estamos tão feridos e passamos por tantas coisas que a palavra ou um olhar nos faz desistir. E ficamos como aquele crente girafa, que o corpo está na igreja, mas a cabeça está voando em outros lugares, menos na igreja. Eu sempre achei que eu era forte nesse sentido. E eu não entendia quando eu via algumas pessoas saírem da igreja porque alguém falou, porque alguém olhou diferente. E Deus me permitiu sentir essas coisas para que eu pudesse entender. E eu pensei em desistir. Eu pensei em mudar de igreja, mas eu peço... Mas Deus, Ele me pôs de pé novamente. Glória a Deus, aleluia. Mas Ele me pôs de pé novamente. E muitas vezes, quando a gente está assim, a gente fica tão bagunçado que a gente escuta algo, só que a gente não espera Deus falar. A gente já pega aquilo e já quer fazer alguma coisa. Muitos cultos eu vim e estava falando a palavra de Abraão, sobre se a parte da sua parentela. E para mim, a minha parentela estava aqui, porque aqui é a minha família. Glória a Deus, aleluia. Eu sou grata por essa família que Deus me colocou. E eu ficava assim, mas... para onde eu vou? E ainda minha filha Raila falava assim, mãe, você pode sair da igreja, mas eu vou ficar lá. E eu falava assim, não, mas Deus está falando comigo que eu tenho que sair de lá. Então eu vou ter que ir procurar outra igreja para mim ir. E muitas vezes a gente
é tão precipitado que Deus fala com a gente, só que a gente não espera para ele mostrar a direção que a gente tem que tomar. E a gente vai fazendo tudo de qualquer jeito, atropelando as coisas. E não é desse jeito. A gente tem que escutar e esperar a direção que ele vai mandar a gente ir. Porque Deus, ele é um Deus que ele confirma todas as coisas. Então, quando ele manda alguém para algum lugar, ele vai direcionando por onde é que ela vai passar. Quando ele tirou o povo do deserto, ele mandou lá uma nuvem de fogo. Ele mandou também, à noite vinha o fogo, de dia vinha, acho que era o vento, e carregava as pessoas para dar direção a eles, para que eles pudessem ter um ponto para eles de partida para eles ir. E muitas vezes a gente não espera isso. E me encheu, passado alguns tempos, Deus ele foi me renovando, e ele me encheu de pessoas ao meu redor. Um obreiro chamado Fernando, ele sempre tinha um louvor, onde Deus me visitava. E sem eu perceber, eu estava dividindo os ensinamentos da escolinha dominical com ele. Eu glorifico a Deus pela vida dele. Que em meio a tudo isso descobri que o problema não está no olhar das pessoas, mas como a gente está vendo. O problema não está nas palavras das pessoas, mas como a gente interpreta o que aquelas pessoas estão dizendo para a gente. E muitas vezes a gente interpreta totalmente errado o que as pessoas estão falando para a gente, né? E no momento de nossas vidas nós devemos reavaliar aquilo que a gente está sentindo. A gente deve parar, escutar e reavaliar tudo o que está se passando para que a gente tome decisões seguras. E embaixo fala sobre o desprezo, nessa mesma palavra, né? Fala sobre o desprezo. E em uma tática de guerra, a primeira coisa que se faz é isolar o inimigo, desprezar ele, porque ele fica mais fraco e vulnerável. Lembre-se que juntos somos sempre mais fortes e que Deus ele não despreza nunca e que somos a semelhança dele. Temos que agir como Deus e temos sempre que estar unidos em Cristo. No capítulo 2:2 diz assim, o rei disse, por que está triste? E o rosto, pois o rosto não está doente, não senão tristeza de coração. E aí na parte A, quando ele diz isso, você repara que o rei ele reconhece o rosto do seu servo. E mais, ele identifica o sentimento que se passa. E assim é Deus nas nossas vidas. Ele nos conhece, ele nos sonda, ele sonda os nossos corações. Ele sonda nossos corações daquele que o serve, daquele que o adora, daquele que quer ele como amigo íntimo. Ele sabe o que sentimos. Na parte 2, diz ainda, devemos temer a Deus. Teme muito, em grande maneira. Então devemos temer a Deus e tomar cuidado com as decisões que tomamos sobre o que fazer com as coisas de Deus. Porque eu aprendi que o Senhor tem grande despensa no céu. Aqui nessa casa eu aprendi. Para cada um de nós. E uma porção e uma medida, de acordo com as nossas necessidades. Porque somos únicos aos olhos de Deus. Só devemos saber pedir. Porque tudo o que precisamos, Ele tem. Um irmão no trabalho me disse que estava passando por uma tribulação. E que todo dia ele pedia a Deus que desse a ele paciência. Deus não nos dá o peixe, mas ele nos dá a vara para que a gente aprenda a pescar e não volte mais a pedir o peixe. Então, a cada vez que a gente vai a Deus e fala assim, Senhor, me dá paciência, ele vai trazer uma situação que vai treinar a gente a ter aquela paciência. E será que estamos preparados para passar pela prova, para ter essa paciência? Muitas vezes a gente pede para Deus, mas muitas vezes a gente não sabe como pedir. E aí a gente pede errado e muitas vezes voltamos atrás ainda para acusar, para falar, Senhor, de novo aconteceu isso, mas será de que maneira que a gente tá indo pedir a Deus essas coisas? Porque quando ele pediu paciência, o que aconteceu? Veio uma nova prova para que Deus pudesse treinar a paciência dele. E será que estamos preparados para o que estamos pedindo para Deus? E no capítulo 3 ainda diz assim, e disse o rei, viva o rei para sempre.
E eu aprendo aí que sempre devemos começar já glorificando a Deus, porque glorificar a Deus é maravilhoso nas nossas vidas. E no capítulo 2:12, e de noite me levantarei, e aos poucos homens comigo. E não declararei a ninguém o meu Deus, o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. Muitas vezes queremos fazer algo para Deus, para nós, mas nós queremos chamar todo mundo. A gente quer que todo mundo abrace a nossa causa. Mas a palavra diz assim, ó: levantei eu e poucos homens comigo. É porque é pouca gente, porque não tem barulho. Deus trabalha no silêncio. Tá cansado? Levanta, porque Deus quer você marchando para te dar a vitória, porque ele diz assim, ó: levanta você e poucos homens. Então fica de pé novamente na presença do Senhor, porque o que ele tem para você é maravilhoso, assim como o que ele tinha para Neemias também era maravilhoso. E muitos serão abençoados, mas poucos levantarão, porque o muro foi levantado lá por Neemias. Neemias levantou e levou poucos para poder vigiar ali com ele. Mas ele abençoou muitas pessoas depois que aquele muro já tava pronto. Ele abençoou muitas pessoas. E nesse mistério, eu lembro que foram abençoados com a queda do muro de Jericó. Muitas pessoas, mas poucos foram os espias que foram olhar antes. Assim como no muro de Neemias. Ele levou poucos para vigiar. E mesmo nesses poucos que Jeremias levou, ele ainda não contou a vontade que Deus tinha colocado no coração dele. Ele foi em silêncio até lá. Mas preste atenção na continuação do verso. E aí a gente volta aqui. E não declarei a ninguém o que o meu Deus colocou no meu coração para fazer em Jerusalém. É no silêncio o que Deus tem para nós. Essa noite é particular. Para o milagre acontecer, é com a boca fechada. Para a promessa se cumprir, é no silêncio que acontece. Lembre-se que José, ele contou os seus sonhos para os seus irmãos. E a ignorância, a falta de compreensão e a inveja fez com que José pagasse um alto preço para que a promessa se cumprisse. Eu tenho muitas dificuldades em ficar de boca fechada. E em um EBD eu aprendi que existem 3 tipos de prova. A primeira, Deus permite que você passe para que você seja aprovado e aprovado por Ele. A segunda prova é as provas do dia a dia, porque o sol nasce para o justo e para o injusto. E a terceira prova, que na minha opinião é a mais difícil, porque é aquela que a gente pega com as mãos. Essas são as mais difíceis, na minha opinião, porque é aquelas que Deus avisa, ele mostra de diversas maneiras, de formas diferentes, que não vai dar certo. E nós agimos como um adolescente teimoso e quebramos a cara. E lá no verso 16, ainda do mesmo capítulo: e não souberam os magistrados onde eu fui, nem o que eu fazia. Glória a Deus, aleluia. Ainda no capítulo 2 diz: se Deus pôs no meu coração de fazer somente... Se Deus colocou no seu coração de fazer, somente obedeça o que Ele pediu para você fazer. Você não precisa de sair divulgando. Muitas vezes o que a sua mão direita faz, a esquerda não tem que ficar sabendo. Somente faz o que Deus está pedindo para que você faça. Porque o que dá com a direita, a esquerda não precisa saber. Saiba ouvir o que Deus reconhece, o que Deus pede para as ovelhas. Reconheça a voz do seu pastor, porque a ovelha, ela reconhece a voz do seu pastor. E o pastor, ele também reconhece a voz da sua ovelha. Assim como se você escutar a sua mãe gritando lá fora, você reconhece que é a sua mãe, porque você conhece, você tem intimidade com ela. E a mãe também, se ela vê milhares de filhos chorando, mas se o dela chorar, ela sabe que é o filho dela que está chorando. Porque ela tem intimidade, ela conhece com ele. Então tem intimidade com Deus. Para que você possa reconhecer a voz dele quando ele te chamar, quando for ele que estiver falando para você. Para que você possa seguir na direção certa, na direção que Deus quer que você vá. Neemias, ele entra na brecha
para que todo o povo vivesse o novo de Deus. Para que isso acontecesse, ele desceu da linha de conforto dele. Muitas vezes a gente está numa linha confortável. Só que para muita gente, aquela linha de conforto nossa tá ruim para eles. Só que muitas vezes a gente não liga, a gente vai passando despercebido. E Neemias, ele estava lá na linha de conforto dele, porque Neemias ele era o copeiro do rei no palácio. Ele não estava em dificuldade, mas ele olhou para a dificuldade dos irmãos dele e ele sentiu o que eles estavam sentindo. Muitas vezes a gente precisa de se colocar no lugar do outro, para que a gente possa ver o que está acontecendo. Muitas vezes a gente não troca de lugar, a gente olha só do nosso olhar. O nosso olhar é diferente, porque Deus nos fez todos diferentes. E o nosso olhar é diferente do nosso irmão. Neemias, ele entrou na brecha para que todo o povo viesse viver o novo de Deus. Para que isso acontecesse, ele desceu da sua linha de conforto. Ele saiu do palácio onde degustava vinhos para lutar por algo novo e diferente, onde Deus dava a direção. Seja guiado por Deus. Viva as novidades que ele tem para a sua vida. Permita que Deus direcione a sua vida, porque as coisas extraordinárias, assim como aconteceram com Neemias, vão acontecer na sua vida também. Porque o Deus de Neemias lá atrás, ele não mudou. O Deus de Neemias é o mesmo Deus que nós servimos hoje. A gente não precisa de coisas extraordinárias para crer que Deus é Deus, porque a fé é o firme fundamento do que não podemos ver. Então, que a gente tenha esse firme fundamento vivo dentro da gente, porque coisas extraordinárias podem acontecer com a gente. Samuel, ele precisou da insistência de Deus. Abraão, ele precisou da voz audível de Deus. Davi precisou da unção especial com óleo. Isaías precisou dos lábios ser tocado por brasa viva do altar. Moisés precisou de uma visão de sarça ardente. Paulo precisou de cair por terra diante do brilho pessoal de Cristo ressurreto. Neemias não precisou de nenhum desses chamados especiais para fazer algo que os olhos dele identificavam que era necessário. Neemias, ele entrou na brecha. A igreja do Senhor, ela precisa de Neemias, de mais Neemias e de menos Sabalate, Tobias e Gesem. Aqueles que olham, eles vê o que precisam, outra pessoa passa na frente, faz, e ele vem para colocar defeito. Mas ele não ajudou em nada. Então a igreja precisa só dos Neemias, de mais Neemias, não daquele que veio para poder cutucar e colocar defeito no que você fez. No capítulo 4, glória a Deus, aleluia. No capítulo 4 do versículo 1, está escrito lá, ó. E sucedeu que, ouvindo Sabalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus, e falou na presença de seus irmãos e do exército da Samaria, e disse: que fazem esses fracos judeus? Glórias a Deus. Não se irritem quando os inimigos te perseguirem e te insultarem, porque é sinal de que Deus está trabalhando. Por acaso, se você passar num pé de laranja e lá não tiver nenhuma fruta, você vê alguém dando uma varada, uma pedrada? Não, não tem nada lá. Mas se você passar num pé de laranja e lá tiver todo amarelinho, cheio de fruta, você vai passar e vai ter sempre alguém tacando uma pedra, batendo com a vara, balançando o pé. Por quê? Porque tem algo bom lá. E quando somos afrontados, quando alguém estiver nos perseguindo, é porque nós temos algo de bom, tem fruta no nosso pé. Não é motivo de se entristecer e desistir, mas é motivo de continuar e de erguer a cabeça, porque temos um Deus maravilhoso que está junto com nós e nos está fazendo frutificar na presença dele. No versículo 3 ainda tem uma perguntinha lá no versículo 3. Glória a Deus, aleluias. E estava com ele Tobias, o amonita, e disse ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente. Ainda terá aqueles que vai ver você construindo, vai vendo que vai dar certo, mas ele vai lá te criticar, porque quando você parar, ele continua e fala que foi ele que fez.
Então, que nada venha te desanimar na caminhada. É difícil, Deus não falou que ia ser fácil, nem para mim, nem para você. Mas Ele sempre deixou claro que, no final, ia valer a pena. E eu creio que o final vai valer a pena. E ainda terão aqueles que tentarão interromper ou te desanimar. Faça igual Neemias. Neemias falou assim, ó. Eu estou numa grande obra. Eu não posso descer daqui para falar com você. Eu estou numa grande obra. Quando alguém tentar te interromper de fazer algo de Deus, só continua. Fala, ó, estou trabalhando para Cristo. E continua. Às vezes não vale a pena nem parar para discutir no meio do caminho, porque você perde tempo de terminar a sua obra. Só continua. E para finalizar, eu vou voltar lá no 1:5. Glória a Deus, aleluias. Que diz assim, ó, e disse: Ah, Senhor, Deus do céu, Deus terrível. Essa semana eu fui questionada, por que Deus ele é terrível? E orei para entender por que Deus ele era terrível. Devemos temer a Deus, porque Deus ele é um Deus de amor, ele é um Deus que nos enche de alegria, que nos enche de esperança, mas ele também é um Deus de justiça. Então, quando você prometeu algo a Deus, cumpra o que você prometeu. E não pense em transgredir, em olhar para trás como a mulher de Ló, porque ele é um Deus também justo. Não permita que Deus ele venha se irar por algo que você fez contra a vontade dele.